Ele era um médico brilhante, acostumado a decifrar mistérios do corpo humano. Mas quando atendeu um garotinho de 6 anos que falava sobre um pai invisível, algo dentro dele tremeu. As palavras da criança descreviam detalhes que só ele poderia ter. E quando viu a mãe do menino, o chão desapareceu sob seus pés. Era ela, a mulher que ele amou e perdeu anos atrás. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e pulsante. Leonardo nunca acreditou em coincidências. Como neurologista, ele era treinado para buscar padrões, conexões lógicas, respostas que fizessem sentido dentro do labirinto complexo do cérebro humano. Mas naquela tarde de quinta-feira, quando abriu a porta do consultório e viu o garotinho sentado na cadeira ao lado da mãe, algo dentro dele estremeceu de um jeito que a ciência não conseguiria explicar. O menino tinha 6 anos, olhos grandes e curiosos, e segurava um ursinho de pelúcia desgastado contra o peito. Ele olhou para Leonardo com uma expressão estranhamente familiar, como se estivesse reconhecendo alguém que sempre esteve ali, mas que nunca pôde tocar. "Sou Miguel", disse Leonardo, agachando-se na altura do garoto, tentando parecer tranquilo, mesmo sentindo uma pressão inexplicável no peito. "Vim te ajudar a descobrir o que está acontecendo com você, tá bom?" Miguel assentiu devagar, mas não tirou os olhos dele. Havia algo ali, uma intensidade silenciosa, como se aquele pequeno ser soubesse de coisas que ninguém mais sabia. Leonardo virou-se para cumprimentar a mãe, e foi como se o mundo inteiro parasse de girar. Rafaela. O nome dela ecoou dentro da sua mente como um trovão abafado. Ela estava ali, sentada à sua frente, com os mesmos olhos castanhos que ele tinha visto tantas vezes em seus sonhos e pesadelos. O cabelo castanho caía sobre os ombros de um jeito diferente, mais curto, mais prático. O rosto estava levemente marcado pelo cansaço, mas continuava sendo o rosto que ele tinha amado, com uma intensidade que quase o destruiu. Ela o reconheceu também. Ele viu nos olhos dela aquele brilho rápido de choque, seguido de uma máscara fria que ela ergueu como quem fecha uma porta. "Doutor", ela disse com a voz controlada, estendendo a mão de forma educada, quase formal. Leonardo apertou a mão dela, sentindo a pele quente contra a sua, e teve que se segurar para não puxá-la para perto, para não perguntar onde ela esteve todos aqueles anos, por que desapareceu, por que nunca mais respondeu. Mas ele era um profissional. Ele tinha um paciente à sua frente. "Prazer", respondeu soltando a mão dela antes que o toque se prolongasse demais. "Vamos conversar sobre o Miguel." Rafaela desviou o olhar rapidamente, como se aquele breve contato tivesse queimado. Leonardo voltou sua atenção para o menino, mas sentia o peso do olhar dela sobre ele, como se cada movimento seu estivesse sendo observado, medido, temido. "Então, Miguel, sua mãe me contou que você teve uma crise convulsiva há alguns dias. Pode me contar o que você sentiu?" O garotinho mexeu os pés, balançando as pernas que não alcançavam o chão. "Eu estava brincando, e de repente tudo ficou estranho, como se o mundo tivesse apagado." Leonardo fez anotações, mas uma parte dele estava conectada àquele menino de um jeito que ia além da medicina. Havia algo na voz dele, no jeito que ele falava, que o fazia lembrar de si mesmo quando criança. "E depois que você voltou, você lembrava de alguma coisa?" Miguel olhou para o ursinho, apertando-o com mais força. "Eu vi meu pai." Rafaela ficou tensa ao lado dele. Leonardo percebeu, mas continuou com a voz calma. "Seu pai estava com você?" "Não, ele nunca está de verdade." Miguel respondeu com uma tristeza que partiu o coração de Leonardo. "Mas eu sei que ele existe. Ele é invisível, mas eu sinto ele perto de mim às vezes." Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele trocou um olhar rápido com Rafaela, que estava pálida, os lábios apertados como se estivesse segurando um grito. "Como é esse pai invisível, Miguel?" perguntou Leonardo, tentando manter o tom leve,
embora algo dentro dele começasse a tremer. O menino inclinou a cabecinha para o lado, pensativo. Ele é alto e tem uma voz calma, como a sua. E ele gosta de desenhar, igual eu. Minha mãe diz que eu puxei isso dela, mas eu acho que puxei dele. Leonardo sentiu o ar faltar. Ele adorava desenhar. Sempre teve um caderno de rascunhos ao lado da cama, cheio de rostos, paisagens, coisas que ele via e não conseguia esquecer. E ele tem uma cicatriz aqui. Miguel apontou para o próprio ombro direito, exatamente onde Leonardo tinha uma marca de um acidente de bicicleta na infância. O consultório ficou em silêncio. Leonardo levantou os olhos devagar, encontrando o olhar de Rafaela. Ela estava com os olhos marejados, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela sabia. Ela sempre soube. E naquele momento, Leonardo entendeu. Aquele garotinho não estava inventando histórias. Ele estava descrevendo alguém que ele nunca tinha visto, mas que de alguma forma impossível ele conhecia. Ele estava descrevendo Leonardo. E se Miguel era filho dela, e se tudo o que ele estava dizendo era verdade, Leonardo sentiu o mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Ele tinha um filho, e esse filho tinha passado 6 anos da vida achando que o pai era invisível. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Leonardo não conseguia parar de pensar em Miguel, nas palavras dele, na descrição assustadoramente precisa de detalhes que um menino de 6 anos não deveria saber. E, principalmente, não conseguia parar de pensar em Rafaela, na forma como ela desviou o olhar quando Miguel falou do pai invisível, na tensão que percorreu o corpo dela, na pressa com que saiu do consultório assim que a consulta terminou. Ele pediu que retornassem em 3 dias para novos exames. Ela apenas assentiu, sem olhar para ele, e levou Miguel pela mão com uma urgência que parecia dizer: "Preciso sair daqui antes que tudo desmorone." Mas Leonardo não ia deixar passar. Não dessa vez. Ele passou 2 noites sem dormir direito, revirando lembranças que tinha trancado em algum canto escuro da mente. A missão humanitária na África, 7 anos atrás. 3 meses intensos em uma pequena aldeia onde a medicina era escassa e a esperança mais ainda. E Rafaela estava lá, médica voluntária como ele, cheia de determinação e doçura ao mesmo tempo. Eles se apaixonaram em meio ao caos. Entre plantões exaustivos, noites sem dormir e a sensação constante de que estavam fazendo algo maior do que eles mesmos. Ele lembrava do sorriso dela iluminado pela luz fraca de uma lamparina, das conversas sussurradas debaixo do céu estrelado africano, do beijo que selou algo entre eles que parecia eterno. E então, ela desapareceu. Voltou para o Brasil antes dele, dizendo que tinha uma emergência familiar. Prometeu ligar, escrever, manter contato, mas nunca mais respondeu. Leonardo tentou. Deus como ele tentou. Mensagens, ligações, e-mails, tudo sem resposta, até que ele desistiu com o coração partido e a sensação amarga de que tinha sido apenas uma paixão passageira para ela. Mas agora, vendo o rosto dela novamente, percebendo o medo nos olhos dela, ele sabia que havia algo muito maior por trás daquele silêncio. Na manhã da consulta de retorno, Leonardo chegou ao hospital mais cedo. Revisou o prontuário de Miguel 3 vezes, embora já soubesse cada palavra de cor. Quando a porta do consultório se abriu e Rafaela entrou com o menino, ele sentiu o mesmo impacto de antes, como se a presença dela preenchesse todo o espaço disponível. "Bom dia", ela disse, com a voz controlada, mas ele percebeu a leve tremura. "Bom dia, Rafaela. Bom dia, Miguel." O garotinho sorriu para ele, um sorriso largo e genuíno que fez o peito de Leonardo apertar. "Oi, doutor. Trouxe um desenho para você." Miguel estendeu um papel amassado. Leonardo pegou com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era um desenho simples, feito com lápis de cor. 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher, uma criança e um homem alto. "Quem são eles?" Leonardo perguntou, embora já soubesse a resposta. "Sou eu, minha mãe, e meu pai invisível." Rafaela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Leonardo guardou o desenho com cuidado
e conduziu os exames neurológicos de rotina. Miguel era cooperativo, curioso, fazia perguntas sobre tudo. E a cada minuto que passava, Leonardo via mais de si mesmo naquele menino. O jeito de inclinar a cabeça quando pensava, o hábito de morder o lábio inferior quando estava concentrado, a forma como os olhos brilhavam quando ele falava de algo que amava, como ele não tinha visto antes. Quando terminou o exame, Leonardo pediu que a enfermeira levasse Miguel para brincar na salinha ao lado, enquanto conversava com a mãe sobre os resultados. Rafaela hesitou, mas acabou concordando. Assim que ficaram sozinhos, o ar no consultório ficou denso. Leonardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, os olhos fixos nela. Rafaela, precisamos conversar. Sobre os exames, sim. Ela respondeu rápido demais sem encará-lo. Não, sobre nós. Ela estremeceu. Não existe nós, doutor. Existe apenas meu filho e o tratamento que ele precisa. Seu filho, Leonardo repetiu devagar, deixando o peso da palavra pairar entre eles. Rafaela, olha para mim. Ela não olhou. Por favor. Ele insistiu com a voz mais suave. Finalmente, ela ergueu os olhos, e Leonardo viu tudo ali. Medo, culpa, dor e algo que parecia muito com saudade. Quantos anos Miguel tem? 6, ela respondeu a voz quase inaudível. E quando você descobriu que estava grávida? Ela desviou o olhar novamente, as mãos apertadas no colo. Isso não importa. Importa para mim, Leonardo disse, a voz firme, mas sem agressividade. Rafaela, eu não sou idiota. Ele tem 6 anos, a gente se viu há 7 anos. Ele fala de detalhes sobre mim que não tem como saber. Ele desenha um pai que... Para! Ela cortou, levantando-se bruscamente, as lágrimas finalmente transbordando. Só para! Leonardo também se levantou, contornando a mesa, mas mantendo distância para não assustá-la. Eu não quero te pressionar, mas eu tenho o direito de saber a verdade. Direito? Ela repetiu com uma risada amarga. Você sumiu, Leonardo. Eu tentei falar com você e você nunca respondeu. Você simplesmente desapareceu da minha vida, como se nada que a gente viveu tivesse significado alguma coisa. A dor na voz dela o atingiu como um soco. Eu sumir? Rafaela, você que desapareceu. Eu te liguei, te mandei mensagens, e-mails. Você me bloqueou de tudo. Eu não bloqueei ninguém. Eu tentei te encontrar e você tinha sumido. Mudou de país, saiu das redes sociais, ninguém sabia onde você estava. Eles se encararam ofegantes, e Leonardo sentiu o mundo girando ao contrário. Do que você está falando? Eu nunca... E então ele lembrou. O acidente. 3 meses depois de voltar da África, ele sofreu um acidente de carro grave. Passou semanas internado, meses em recuperação. Teve que viajar para os Estados Unidos para um tratamento de reabilitação intensivo. Durante aquele período, estava tão destruído física e emocionalmente que mal conseguia cuidar de si mesmo. Pediu para a família não divulgar nada, não queria que ninguém o visse naquele estado. E se ela tentou falar com ele durante aquele período... Meu Deus, ele sussurrou passando a mão pelo rosto. Rafaela, eu sofri um acidente. Fiquei meses fora sem conseguir manter contato com quase ninguém. Eu achei que você tinha desistido de mim, que tinha seguido em frente. Ela cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados. Você estava machucado? Estava. Gravemente. O silêncio que caiu entre eles era carregado de tudo o que tinha sido perdido, de mal-entendidos, de silêncios que custaram anos. Eu estava grávida, Rafaela confessou, a voz quebrando. Descobri logo depois que voltei. Tentei te contar, mas você não respondia, e quando finalmente consegui informação, disseram que você tinha ido embora do país, que ninguém sabia quando voltaria. Eu estava sozinha, Leonardo, apavorada, e eu não podia esperar por alguém que talvez nunca mais voltasse. Leonardo sentiu o peito apertar. Ele deu um passo à frente e, sem pensar, segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a olhar para ele. Ele é meu filho. Não era uma pergunta, era uma certeza. Rafaela fechou os olhos, e as lágrimas escorreram sobre as mãos dele. Sim, ela sussurrou. Ele é seu.
E então, Leonardo a puxou para um abraço apertado, desesperado, como se estivesse segurando tudo o que tinha perdido e acabado de encontrar. Ela se agarrou a ele, soluçando contra o peito dele, e os dois permaneceram assim. Dois corações partidos tentando se encaixar novamente depois de tanto tempo separados. Do outro lado da porta, Miguel esperava. E o pai invisível finalmente começava a se tornar real. Os dias que se seguiram foram estranhos e, ao mesmo tempo, estranhamente naturais. Leonardo não podia simplesmente sair anunciando que tinha descoberto um filho. Havia protocolos, questões legais e, acima de tudo, havia Miguel, uma criança que precisava ser protegida de qualquer turbulência emocional enquanto lidava com suas crises convulsivas. Mas Leonardo também não conseguia ficar longe. Ele começou a aparecer mais no hospital, sempre com uma desculpa profissional. Verificar os exames de Miguel, acompanhar a evolução do quadro, ajustar a medicação. Rafaela sabia que ele estava inventando razões para estar perto, mas não o impediu. Talvez porque, no fundo, ela também precisasse daquilo. E Miguel simplesmente floresceu na presença de Leonardo. Era algo inexplicável. O menino, que costumava ser tímido com estranhos, se abria completamente quando o médico estava por perto. Ria mais, falava mais, fazia perguntas intermináveis sobre tudo, sobre o corpo humano, sobre as estrelas, sobre por que o céu era azul. E Leonardo respondia a cada pergunta com uma paciência infinita, como se cada palavra trocada com aquele garotinho fosse um pedaço de tempo perdido que ele estava recuperando. Certa tarde, Leonardo encontrou Miguel desenhando na sala de espera do consultório, enquanto Rafaela conversava com a recepcionista sobre agendamentos. Ele se aproximou devagar e se sentou ao lado do menino. "Posso ver?" Miguel ergueu o desenho com orgulho. Era um foguete colorido, com chamas laranjas e amarelas saindo da base. "Quando eu crescer, vou ser astronauta", Miguel declarou, com a convicção absoluta que só uma criança de 6 anos podia ter. Leonardo sorriu, sentindo algo quente se expandir no peito. "Astronauta, é? É uma boa escolha. E você? O que você queria ser quando era pequeno?" Leonardo pensou por um momento. "Eu queria ser médico e artista. Não consegui decidir entre os dois, então virei médico que desenha nas horas vagas." Os olhos de Miguel brilharam. "Você desenha? De verdade?" "De verdade. Minha mãe também desenha. Ela faz uns desenhos lindos de flores e passarinhos, mas ela não faz mais muito. Diz que não tem tempo." Leonardo olhou para Rafaela do outro lado da sala. Ela estava de costas, mas ele podia ver a tensão nos ombros dela. A forma como ela segurava o telefone com força demais. Ela sempre desenhava. Lembrava-se das noites na África, quando ela pegava um caderno velho e fazia esboços rápidos das crianças da aldeia, dos rostos cansados dos outros médicos, das paisagens áridas sob o pôr do sol. Ela dizia que desenhar a ajudava a processar tudo o que via, tudo o que sentia. "Sabe o que eu acho?" Leonardo disse, voltando a atenção para Miguel. "Acho que você puxou o talento dos dois lados." Miguel inclinou a cabeça, curioso. "Dos dois lados?" Leonardo percebeu o deslize tarde demais. Ele pigarreou, desviando. "Da sua mãe e... bem, de quem quer que tenha te ensinado a gostar de arte." Miguel ficou sério de repente, baixando o desenho. "Meu pai invisível também gosta de desenhar. Eu sei disso. Como você sabe?" O menino deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. "Eu só sei. Do mesmo jeito que eu sei que ele tem olhos iguais aos meus. E que ele gostaria de estar aqui. Mas não pode." A garganta de Leonardo apertou. Ele colocou a mão no ombro do menino, sentindo a pequenez e a fragilidade daquele corpo, e, ao mesmo tempo, a força imensa que aquele coração carregava. "E se ele pudesse, Miguel? Se ele pudesse estar aqui, você gostaria?" Miguel ergueu os olhos, tão parecidos com os dele que Leonardo sentiu um arrepio. "Eu gostaria muito, mas minha mãe fica triste quando eu falo dele, então eu não falo mais tanto." Naquele momento, Rafaela voltou e viu os dois juntos. Ela parou no meio do caminho, como se tivesse sido atingida por algo invisível. A cena à sua frente,
Leonardo sentado ao lado de Miguel, as cabeças inclinadas sobre o desenho, a mão grande dele pousada no ombro pequeno do menino. Era algo que ela tinha imaginado 1000 vezes nos últimos 6 anos, mas nunca achou que veria de verdade. Leonardo ergueu os olhos e encontrou o olhar dela. Por um instante, o mundo desapareceu ao redor deles. Havia apenas aquele momento suspenso, pai e filho juntos, e ela ali observando, sentindo o peito apertar com uma mistura de alívio e terror. Porque, se ela permitisse que aquilo continuasse, se ela deixasse Leonardo entrar de verdade na vida de Miguel, na vida delas, não haveria volta. E ela tinha medo. Medo de se machucar de novo. Medo de Miguel se machucar. Medo de que Leonardo descobrisse que ser pai era difícil demais e desistisse, deixando o menino ainda mais quebrado do que antes. Mas, ao mesmo tempo, como negar ao filho a presença do pai que ele tanto desejava? Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Rafaela ficou sentada sozinha na cozinha, olhando para o vazio com uma xícara de chá esfriando entre as mãos. As lembranças vieram sem pedir licença. África. 7 anos atrás. Eles estavam sentados do lado de fora da barraca improvisada que servia como clínica, cansados depois de um plantão de 18 horas seguidas. O céu estava repleto de estrelas, mais do que Rafaela jamais tinha visto na vida. "Você já pensou em desistir?" ela perguntou de repente. Leonardo virou o rosto para ela, surpreso. Desistir de quê? De tudo isso. Da medicina? De tentar salvar todo mundo. De carregar o peso do mundo nas costas. Ele ficou em silêncio por um momento, pensativo. Já. Mas aí eu lembro que, se eu desistir, alguém vai morrer por causa disso. E eu não consigo carregar esse peso. Rafaela sorriu tristemente. "Você é bom demais para esse mundo, Leonardo." "E você?" ele disse pegando a mão dela. "É forte demais para desistir de qualquer coisa." Ela entrelaçou os dedos com os dele, sentindo o calor, a firmeza, a promessa silenciosa de que, enquanto estivessem juntos, conseguiriam enfrentar qualquer coisa. Naquela noite eles fizeram amor pela primeira vez. Não foi planejado, não foi perfeito, mas foi intenso, verdadeiro, carregado de tudo o que sentiam e não conseguiam dizer com palavras. E quando ela acordou de manhã, enrolada nos braços dele, sentiu pela primeira vez na vida que tinha encontrado o lugar onde pertencia. Mas o destino tinha outros planos. Fim do flashback. Rafaela piscou, voltando ao presente, e percebeu que as lágrimas escorriam pelo rosto. Ela nunca tinha parado de amá-lo, nem por um segundo. Mas o amor, sozinho, não era suficiente para curar tudo o que tinha sido quebrado entre eles. No dia seguinte, Miguel teve alta para acompanhamento ambulatorial. Leonardo insistiu em vê-los até o carro, carregando a mochila do menino como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Doutor", Miguel disse parando na porta do hospital e olhando para cima com olhos curiosos. "Você vai continuar cuidando de mim?" Leonardo se agachou na altura dele, colocando as mãos nos ombros pequenos. "Vou cuidar de você sempre, Miguel. Sempre que você precisar. Pode contar comigo." Miguel sorriu e, sem aviso, jogou os bracinhos ao redor do pescoço de Leonardo num abraço apertado. Leonardo fechou os olhos, sentindo o coração explodir dentro do peito. Abraçou o menino de volta, respirando fundo, tentando gravar aquele momento na memória. Quando se separaram, Miguel já estava correndo para o carro, animado. Rafaela ficou parada, observando Leonardo. Ele se levantou devagar e encontrou o olhar dela. "Obrigada", ela disse baixinho. "Pelo quê?" "Por estar aqui. Por não ter ido embora." Leonardo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Rafaela, eu não vou a lugar nenhum. Não dessa vez." Ela piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. "Eu tenho medo", confessou, a voz tremendo. "Eu também", ele admitiu. "Mas ter medo não vai me impedir de estar aqui, de conhecer meu filho, de tentar consertar o que foi quebrado entre nós." Ela abriu a boca para responder, mas Miguel buzinou de dentro do carro, fazendo os dois rirem apesar da tensão. "A gente precisa ir", ela disse. "Eu sei", mas nenhum dos dois se moveu.
Até que Rafaela, reunindo coragem, tocou de leve a mão dele. Você pode vir jantar com a gente amanhã, se quiser. Miguel adoraria. O sorriso que iluminou o rosto de Leonardo foi como o sol nascendo depois de uma longa noite. Eu vou estar lá. E enquanto ela entrava no carro e se afastava, Leonardo ficou parado na calçada, com o desenho de Miguel guardado no bolso, e o coração batendo mais rápido do que tinha batido em anos, porque finalmente o pai invisível estava começando a ganhar forma. E ele não ia desperdiçar essa segunda chance. O jantar foi marcado para as 7 da noite, mas Leonardo chegou 15 minutos adiantado. Ele estacionou o carro em frente ao pequeno apartamento no bairro Tranquilo e ficou sentado por um momento, apenas respirando, tentando acalmar os nervos que o consumiam. Tinha enfrentado cirurgias complexas, diagnósticos impossíveis, emergências que exigiam decisões em segundos. Mas nada, absolutamente nada, o deixava tão nervoso quanto a ideia de atravessar aquela porta e entrar na vida do filho que ele mal conhecia. Ele olhou para o banco do passageiro. Tinha trazido presentes: um livro ilustrado sobre o sistema solar para Miguel e uma caixa de chocolates finos para Rafaela. Mas agora, olhando para eles, tudo parecia inadequado. Pequeno demais. Insuficiente demais para compensar 6 anos de ausência. Antes que pudesse mudar de ideia e fugir como um covarde, a porta da frente se abriu e Miguel apareceu, acenando animadamente. Doutor Leonardo, você veio! Leonardo desceu do carro segurando os presentes e sentiu o sorriso tomar conta do rosto. Claro que vim. Prometi, não prometi? Miguel correu até ele e agarrou sua mão livre, puxando-o para dentro. Eu ajudei a fazer o jantar. Bem, eu só mexi o molho, mas a mamãe disse que foi super importante. Rafaela apareceu na porta da cozinha, limpando as mãos num pano de prato. Ela usava uma blusa simples e jeans, o cabelo preso num rabo de cavalo frouxo, e estava linda de uma forma que fez o coração de Leonardo pular uma batida. Oi, ela disse com um sorriso tímido. Desculpa o Miguel, ele está empolgado desde cedo. Não precisa se desculpar, Leonardo respondeu entrando na sala aconchegante. Eu também estou. Ele estendeu a caixa de chocolates para ela e Rafaela aceitou, corando levemente. Você não precisava. Eu quis. Os olhares se encontraram e permaneceram assim por um segundo a mais do que o necessário, até que Miguel puxou a manga de Leonardo. Vem ver meu quarto. Tem um monte de desenhos novos. Leonardo deixou-se ser arrastado pelo corredor enquanto Rafaela voltava para a cozinha. O coração acelerado e as mãos tremendo levemente enquanto guardava os chocolates. O quarto de Miguel era pequeno, mas repleto de vida. As paredes estavam cobertas de desenhos, alguns colados com fita adesiva, outros presos com tachinhas coloridas. Havia foguetes, dinossauros, super-heróis e no canto mais próximo da cama, uma série de desenhos de uma família de 3 pessoas. Leonardo sentiu um nó na garganta. Esse aqui, Miguel apontou para um desenho específico, é meu favorito. É eu, a mamãe e o papai invisível num parque. A gente está soltando pipa. Leonardo se agachou ao lado do menino, observando os traços infantis mais cheios de amor. Você gostaria de fazer isso de verdade um dia? Soltar pipa num parque? Miguel olhou para ele com aqueles olhos grandes e honestos. Eu gostaria muito, mas o papai invisível não pode vir. Ele não é de verdade. Leonardo sentiu como se alguém tivesse enfiado uma faca no peito e girado. E se ele pudesse ser de verdade, Miguel? O que você faria? O menino pensou por um momento, sério. Eu ia abraçar ele bem forte e ia dizer que eu não ligo que ele demorou para aparecer. Só queria que ele ficasse. Leonardo teve que desviar o olhar, piscando rápido para conter as lágrimas. Ele ia gostar muito de ouvir isso. O jantar foi surpreendentemente leve. Miguel falou sem parar sobre a escola, sobre os amigos, sobre um projeto de ciências que estava fazendo sobre planetas. Leonardo o ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo das piadas, e Rafaela observava os dois com um misto de alegria e dor no peito. Quando Miguel finalmente foi para a cama, exausto e feliz, Rafaela e Leonardo ficaram sozinhos na sala, envoltos num silêncio carregado de palavras não ditas. Café?
Ela ofereceu. Por favor. Ela serviu 2 xícaras e se sentou no sofá, mantendo uma distância segura dele. Leonardo aceitou a xícara, mas não bebeu. Apenas a segurou entre as mãos, como se precisasse de algo para se ancorar. Rafaela, ele começou, a voz baixa, mas firme. A gente precisa conversar sobre tudo isso, de verdade. Ela assentiu, os olhos fixos na xícara. Eu sei. Miguel é meu filho, ele disse sem rodeios. E eu não estou dizendo isso para te pressionar ou para te assustar. Estou dizendo porque é a verdade e porque eu tenho o direito de saber, oficialmente, completamente. Rafaela mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. Você está certo. Ele é seu. A confirmação, mesmo já esperada, atingiu Leonardo com uma força devastadora. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Por que você não me contou antes? Por que deixou que eu ficasse fora da vida dele todos esses anos? A voz dele não era acusatória. Era apenas quebrada. Rafaela levantou o rosto, as lágrimas finalmente caindo. Porque eu tentei, Leonardo. Eu juro por tudo que eu tentei. Como? Quando? Ela colocou a xícara de lado, tremendo. Quando eu descobri que estava grávida, você tinha acabado de voltar da África. Eu liguei para o seu número. Nada. Mandei mensagens. Nada. Tentei te achar nas redes sociais, mas você tinha sumido de tudo. Perguntei para os amigos em comum e me disseram que você tinha viajado para fora do país, que estava passando por algo difícil, mas ninguém sabia o quê. Leonardo sentiu o estômago afundar. O acidente? Eu não sabia do acidente, ela quase gritou, a voz quebrando. Ninguém me contou. Eu só sabia que você tinha desaparecido e que de alguma forma eu tinha ficado sozinha com um bebê a caminho e sem a menor ideia de como te encontrar. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu estava apavorada, Leonardo. Tinha 26 anos, estava começando a carreira e de repente estava grávida de um homem que tinha sumido sem deixar rastro. Eu esperei. Esperei meses, mas você não voltava e eu precisava seguir em frente. Precisava cuidar do bebê que estava crescendo dentro de mim. Leonardo se levantou, passando as mãos pelo cabelo, tentando processar tudo. Eu estava num hospital nos Estados Unidos, ele disse, a voz rouca. Fiquei 3 meses internado depois do acidente. Passei por cirurgias, fisioterapia. Estava tão destruído que pedi para minha família não contar para ninguém. Não queria que as pessoas me vissem daquele jeito. Ele virou-se para ela, os olhos vermelhos. E durante todo aquele tempo, eu achei que você tinha me abandonado, que tinha desistido de mim. Eu te amava, Rafaela, e você simplesmente desapareceu. Eu também te amava, ela gritou de volta, levantando-se. Eu nunca parei de te amar. Mas o que eu deveria fazer? Esperar para sempre por alguém que talvez nunca mais voltasse? Criar nosso filho sozinha, dizendo a ele que o pai existia, mas que a gente não sabia onde ele estava? Eles estavam frente a frente agora, ofegantes, com anos de dor e mal-entendidos entre eles. Você deveria ter tentado mais, Leonardo disse, mas a voz dele falhou. E você também, Rafaela respondeu, as lágrimas caindo livremente. A gente errou, Leonardo. Os dois. A gente deixou o orgulho, o medo e o silêncio destruírem tudo. O silêncio que caiu foi pesado e sufocante. Então, devagar, Leonardo deu um passo à frente e segurou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a olhar para ele. Ele tem 6 anos, Rafaela. 6 anos que eu perdi. 6 aniversários. 6 primeiras vezes. E eu não posso recuperar isso. Mas eu posso estar aqui agora. Eu preciso estar aqui agora. Ela assentiu, incapaz de falar. Eu quero conhecer meu filho. Ele continuou, a voz firme apesar das lágrimas. Quero ser pai dele, de verdade. Não como um médico que aparece de vez em quando, mas como o pai que ele merece ter. E se ele não te aceitar? Rafaela sussurrou. E se for tarde demais? Leonardo passou os polegares pelas lágrimas no rosto dela, num gesto tão íntimo e familiar que fez o coração dela doer. Então eu vou conquistar ele, dia após dia, até que ele saiba que o pai invisível não precisa ser invisível nunca mais. Rafaela fechou os olhos
e Leonardo a puxou para um abraço desesperado. Ela se agarrou a ele como se estivesse se afogando e ele fosse a única coisa sólida no mundo. Eles ficaram assim por longos minutos, chorando juntos, segurando um ao outro, tentando curar feridas que sangravam havia anos, e quando finalmente se separaram, ambos sabiam que nada seria fácil. Que havia uma longa conversa pela frente, decisões difíceis, ajustes dolorosos. Mas pela primeira vez em 6 anos, Rafaela não estava sozinha. E Leonardo, finalmente, tinha a chance de ser o pai que sempre deveria ter sido. As semanas que se seguiram foram como aprender a caminhar de novo. Leonardo começou a fazer parte da rotina de Miguel de forma gradual. Primeiro, eram apenas jantares ocasionais. Depois, passeios ao parque nos fins de semana. Logo ele estava presente em consultas médicas, reuniões escolares e até nos pequenos momentos cotidianos, como ajudar com a lição de casa ou ler uma história antes de dormir. Miguel floresceu com a presença dele. O menino, que antes era quieto e um pouco retraído, agora ria mais alto, falava mais, sonhava mais. E embora ainda chamasse Leonardo de doutor, havia uma proximidade crescente entre eles que qualquer pessoa com olhos poderia ver. Mas as crises convulsivas continuavam. Eram imprevisíveis, assustadoras, e cada vez que aconteciam, Rafaela sentia o terror apertar seu peito como uma mão de ferro. Leonardo ajustava as medicações, pedia novos exames, consultava colegas especializados, mas a causa raiz ainda era um mistério. E o medo de perder Miguel pairava sobre eles como uma sombra constante. Era uma quinta-feira à noite, quando a próxima crise aconteceu. Miguel estava brincando no chão da sala, montando um quebra-cabeça de dinossauros, quando de repente parou. Seus olhos ficaram vidrados, o corpo enrijeceu e ele caiu de lado. "Miguel!" Rafaela gritou, largando a louça que lavava e correndo para ele. Ela já sabia o que fazer: virar o menino de lado, proteger a cabeça, cronometrar a duração da crise. Mas saber não tornava a experiência menos aterrorizante. Ela segurou a mão do filho, sussurrando palavras de conforto que ele provavelmente não podia ouvir, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela. A crise durou quase 2 minutos, mais longa que o normal. Quando finalmente passou, Miguel ficou desacordado, respirando pesadamente. Rafaela pegou o telefone com as mãos tremendo e ligou para Leonardo. Ele atendeu no segundo toque. "Rafaela." Ele teve outra crise, ela disse, a voz quebrando. "Foi longa, Leonardo. Muito longa. Eu estou indo. Não desligue." Leonardo chegou em menos de 15 minutos, com o kit médico de emergência que agora mantinha sempre no carro. Ele encontrou Rafaela sentada no chão, com Miguel deitado no colo dela, ainda sonolento e confuso. "Oi, campeão," Leonardo disse suavemente, ajoelhando-se ao lado deles. "Como você está se sentindo?" "Cansado," Miguel murmurou. "Minha cabeça dói." Leonardo checou os sinais vitais do menino, examinou as pupilas, fez perguntas simples para avaliar a consciência. Tudo indicava que a crise tinha passado, mas a duração era preocupante. "Vamos levá-lo ao hospital," Leonardo decidiu. "Só para garantir que está tudo bem." Rafaela assentiu, incapaz de falar. Ela estava pálida, tremendo, claramente à beira de um colapso emocional. Leonardo a ajudou a levantar Miguel e os levou ao carro. Durante todo o caminho até o hospital, ele segurou a mão de Rafaela enquanto dirigia, apertando de leve sempre que sentia os dedos dela tremerem. "Ele vai ficar bem," Leonardo repetia como um mantra. "Eu prometo, Rafaela. Ele vai ficar bem." Mas, pela primeira vez, ele não tinha certeza se estava dizendo aquilo para acalmar ela ou a si mesmo. No hospital, Miguel foi internado para observação. Leonardo usou toda a sua influência para garantir que o menino ficasse num quarto privativo, com os melhores equipamentos de monitoramento disponíveis. Rafaela não saiu do lado do filho nem por um segundo. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, segurando a mãozinha de Miguel enquanto ele dormia, conectado a fios e monitores que bipavam suavemente no silêncio do quarto. Leonardo entrou depois de revisar os exames pela terceira vez. Ele viu Rafaela ali, com a cabeça baixa,
os ombros curvados pelo peso de um cansaço que ia muito além do físico. Rafaela, ele chamou baixinho. Ela levantou os olhos e Leonardo viu o terror absoluto neles. E se eu perder ele, Leonardo? E se a próxima crise for pior e eu não conseguir salvá-lo? Ele se aproximou, puxando outra cadeira para ficar ao lado dela. Você não vai perdê-lo. Nós não vamos perdê-lo. Você não pode prometer isso. Ela sussurrou, a voz quebrando. Você é médico. Você sabe que não pode. Leonardo pegou as mãos dela entre as suas, obrigando-a a olhar para ele. Você está certa. Eu não posso prometer que nada de ruim vai acontecer. Mas eu posso prometer que vou fazer tudo, absolutamente tudo que estiver ao meu alcance para cuidar dele, para protegê-lo, e que você não vai passar por isso sozinha nunca mais. As lágrimas que Rafaela tinha segurado durante horas finalmente transbordaram. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando, e Leonardo a puxou para um abraço apertado. Eu estou tão cansada, ela confessou contra o peito dele. Tão cansada de ter medo, de carregar tudo sozinha, de fingir que sou forte quando estou me despedaçando por dentro. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Leonardo disse, beijando o topo da cabeça dela. Mas força não significa fazer tudo sozinha. Deixa eu ajudar, por favor. Ela assentiu contra o peito dele, sentindo o batimento cardíaco firme, o cheiro familiar que a fazia lembrar de tempos mais simples, quando acreditavam que nada poderia separá-los. Eles ficaram assim por longos minutos, até que a respiração dela se acalmou e o tremor cessou. Quando ela finalmente se afastou, limpando as lágrimas, Leonardo percebeu como ela estava perto. Tão perto que podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos castanhos dela. Tão perto que, se ele se inclinasse apenas alguns centímetros, poderia... Seus olhos caíram nos lábios dela. E Rafaela percebeu. Ela viu o desejo nos olhos dele. Sentiu a tensão no ar mudando, tornando-se mais densa, mais elétrica. Ela deveria se afastar, deveria criar distância, mas não conseguiu. Leonardo ergueu a mão devagar, tocando o rosto dela com uma delicadeza quase dolorosa. O polegar dele traçou a linha da mandíbula dela, desceu até o queixo, ergueu o rosto dela levemente. Rafaela, ele sussurrou, o nome soando como uma oração. Ela fechou os olhos, o coração disparando. E então ele se inclinou, reduzindo a distância entre eles, tão devagar que parecia uma tortura, tão inevitável quanto a gravidade. Os lábios deles estavam a milímetros de se tocarem quando a porta se abriu bruscamente. Doutor Almeida, desculpe interromper, a enfermeira disse entrando com uma prancheta. Mas preciso que o senhor assine a autorização para o novo exame. Leonardo e Rafaela se afastaram num pulo, como adolescentes flagrados fazendo algo errado. Tá claro, Leonardo disse, a voz mais rouca que o normal. Já vou. A enfermeira entregou a prancheta, lançou um olhar rápido entre os dois e saiu discretamente. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Rafaela se levantou, ajeitando os cabelos com as mãos trêmulas. Eu preciso de um café. Você quer alguma coisa? Rafaela... Café, Leonardo? Sim ou não? Ele suspirou, reconhecendo a estratégia de fuga quando via uma. Sim, obrigado. Ela saiu rapidamente, e Leonardo ficou sozinho com Miguel, que continuava dormindo pacificamente, alheio à tempestade emocional acontecendo ao redor dele. Leonardo passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Ele queria Rafaela, queria beijá-la, abraçá-la, apagar os anos de separação e dor. Mas ele também sabia que precisavam ir devagar, que havia uma criança envolvida, que as coisas eram complicadas. Mas Deus, como era difícil ir devagar quando tudo nele gritava para puxá-la de volta e terminar o que tinham começado. Rafaela voltou 20 minutos depois com 2 copos de café. Ela entregou um para Leonardo, evitando cuidadosamente tocar na mão dele. Obrigado. De nada. Eles bebericaram o café em silêncio, sentados lado a lado, observando Miguel dormir. E lentamente, quase sem perceber, a mão de Leonardo encontrou a de Rafaela no espaço entre as cadeiras. Os dedos dele se entrelaçaram com os dela, firmes e quentes.
Ela não puxou a mão de volta, e naquela sala de hospital silenciosa, sob as luzes frias e o bip constante dos monitores, dois corações que tinham sido separados pelo destino começaram, finalmente, a bater em sincronia novamente. A madrugada no hospital era silenciosa, pontuada apenas pelos sons distantes de carrinhos sendo empurrados pelos corredores e o bip ritmado dos monitores. Leonardo tinha insistido que Rafaela descansasse um pouco, prometendo que ficaria de vigília ao lado de Miguel. Ela resistiu no começo, mas a exaustão física e emocional finalmente venceu. Agora dormia recostada numa poltrona improvisada, a respiração suave, o rosto finalmente relaxado depois de horas de tensão. Leonardo observava os dois, mãe e filho, e sentia o peito apertar com uma mistura de amor e remorso tão intensa que quase doía fisicamente. 6 anos. Ele tinha perdido 6 anos da vida daquele menino. 6 anos de Rafaela criando sozinha, lidando com o medo, com as crises, com as noites sem dormir. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e olhou para Miguel. O menino dormia tranquilo agora, o rostinho inocente e sereno, tão pequeno, tão frágil, e ainda assim, tão forte. Eu sinto muito, filho. Leonardo sussurrou, sabendo que Miguel não podia ouvi-lo, mas precisando dizer mesmo assim. Sinto muito por não estar lá quando você nasceu, por não ter segurado você no colo no primeiro dia, por não ter visto seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Ele estendeu a mão e tocou delicadamente os cabelos de Miguel, sentindo a maciez, a fragilidade. Mas eu estou aqui agora, e eu juro por tudo que é sagrado que nunca mais vou deixar você. Nunca mais. Às 3 da manhã, Miguel começou a se mexer inquieto. Leonardo se levantou imediatamente, checando os monitores. Tudo parecia normal. Mas havia algo na forma como o menino se contorcia, nos pequenos gemidos que soltava, que acendeu um alarme na cabeça do médico. Miguel? Ele chamou suavemente, tocando o ombro do menino. Você está bem? Miguel abriu os olhos, mas eles estavam desfocados, vazios. E então começou. O corpo dele enrijeceu. Os olhos reviraram. As mãos se contraíram em punhos apertados. Merda! Leonardo praguejou, pressionando o botão de emergência ao lado da cama. Rafaela, acorda! Ela despertou num sobressalto e o terror tomou conta do rosto dela quando viu o filho convulsionando. Não, ela sussurrou, levantando-se e correndo para o outro lado da cama. Leonardo já estava agindo no piloto automático, virando Miguel de lado, protegendo a cabeça, verificando as vias aéreas. A equipe médica irrompeu no quarto segundos depois. Quanto tempo? Uma das enfermeiras perguntou, preparando uma injeção de anticonvulsivante. 30 segundos, Leonardo respondeu, os olhos no relógio. 1 minuto, 2 minutos. A crise não parava. Administra o diazepam, Leonardo ordenou, a voz firme apesar do pânico crescendo dentro dele. A enfermeira aplicou a medicação, mas a convulsão continuava. O corpo de Miguel sacudia violentamente e Rafaela cobriu a boca com as mãos, sufocando um soluço. Leonardo, ela implorou, a voz quebrando. Eu sei, ele disse, tentando manter a calma. Eu sei, amor, ele vai ficar bem. 3 minutos. Não está respondendo, uma das enfermeiras disse, a preocupação evidente na voz. Leonardo sentiu o suor frio escorrendo pelas costas. Status epilépticos. Se a crise não parasse logo, poderia causar danos cerebrais irreversíveis. Prepara o fenobarbital, ele instruiu, e liga para o centro cirúrgico. Se isso não funcionar, vamos ter que entubá-lo. Leonardo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa! Rafaela gritou desesperada. Ele olhou para ela, viu o terror absoluto nos olhos dela e sentiu algo se romper dentro do peito. Não era mais apenas o médico tentando salvar um paciente. Era o pai tentando salvar o filho, o homem tentando proteger a família que quase perdeu. Eu não vou deixar nada acontecer com ele, Leonardo prometeu, voltando toda a atenção para Miguel. Vamos, campeão, volta pra gente, volta pro papai. A palavra escapou sem que ele percebesse. Papai.
A medicação foi administrada. E por longos, angustiantes segundos, nada aconteceu. Então, lentamente, as convulsões começaram a diminuir. O corpo de Miguel relaxou. A respiração, antes errática, se estabilizou. "Está passando", uma das enfermeiras anunciou aliviada. Leonardo fechou os olhos, as pernas quase cedendo de puro alívio. Ele se apoiou na grade da cama, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Rafaela desabou numa cadeira, soluçando incontrolavelmente. A equipe médica continuou monitorando Miguel por mais alguns minutos, ajustando os aparelhos, verificando os sinais vitais. Quando tudo finalmente se estabilizou, eles saíram discretamente, deixando apenas Leonardo e Rafaela no quarto. Miguel estava inconsciente, mas respirava normalmente. Os monitores mostravam batimentos cardíacos estáveis. Leonardo se aproximou de Rafaela, ajoelhando-se na frente dela e segurando as mãos dela entre as suas. "Ele está bem", ele disse firmemente. "Ele está bem, Rafaela." Ela assentiu, mas não conseguia parar de chorar. "Eu não aguento mais", ela confessou, a voz quebrando. "Eu não aguento mais ver ele assim. Não aguento ter medo de perdê-lo toda vez que ele fecha os olhos." Leonardo a puxou para um abraço apertado, deixando que ela molhasse a camisa dele com as lágrimas. "Você não vai perdê-lo. Eu não vou permitir. Vamos descobrir o que está causando isso e vamos resolver. Eu prometo." Ela se agarrou a ele como se ele fosse a única coisa sólida num mundo que estava desmoronando. E naquele abraço desesperado, Leonardo sentiu algo mudar definitivamente dentro dele. Não era mais sobre reconquistar um amor perdido. Não era mais sobre segundas chances ou redenção. Era sobre família. Era sobre proteger as duas pessoas que em tão pouco tempo tinham se tornado o centro absoluto do seu universo. Quando o amanhecer finalmente chegou, pintando o céu de tons alaranjados através da janela do hospital, Miguel começou a despertar. Ele piscou devagar, desorientado, e seus olhos procuraram automaticamente pela mãe. "Mamãe?" A voz saiu fraca, rouca. "Estou aqui, amor", Rafaela disse imediatamente, pegando a mão dele. "Estou aqui." Então Miguel virou a cabeça e viu Leonardo do outro lado da cama. Um sorriso pequeno e cansado apareceu no rosto dele. "Doutor Leonardo também está aqui." "Eu estou", Leonardo confirmou, tocando delicadamente a testa do menino. "Como você está se sentindo, campeão?" "Cansado e com fome." Rafaela e Leonardo trocaram um olhar e riram baixinho, aliviados. "Isso é um bom sinal", Leonardo disse. "Vou pedir para trazerem algo leve para você comer." Miguel assentiu, mas continuou olhando para Leonardo com uma expressão pensativa. "Doutor Leonardo?" "Sim." "Você ficou aqui a noite toda?" Leonardo trocou um olhar rápido com Rafaela antes de responder. "Só fiquei. Eu queria ter certeza de que você estava bem." Miguel ficou quieto por um momento, processando. "Meu pai invisível também ficaria", ele disse baixinho. "Se ele pudesse." A garganta de Leonardo apertou. Rafaela mordeu o lábio, as lágrimas voltando. E então, reunindo toda a coragem que tinha, Rafaela se inclinou e beijou a testa de Miguel. "Amor", ela começou, a voz tremendo. "Tem uma coisa que a mamãe precisa te contar." Miguel olhou para ela curioso. Rafaela olhou para Leonardo, que assentiu encorajadoramente. "Seu pai invisível", ela continuou, respirando fundo. "Ele não precisa ser invisível. Não mais, porque ele está bem aqui." Miguel franziu a testa, confuso. "O que você quer dizer?" Rafaela pegou a mão de Leonardo e a colocou sobre a de Miguel, unindo as três. "Miguel, o doutor Leonardo é seu pai de verdade." O silêncio que caiu foi absoluto. Miguel olhou para a mão grande de Leonardo sobre a sua pequena. Olhou para o rosto de Leonardo. Então olhou para Rafaela, procurando confirmação. "De verdade?" ele sussurrou. "De verdade", Leonardo disse, a voz embargada. "Eu sou seu pai, Miguel. Sempre fui. Só demorei muito tempo para chegar até você. E eu sinto muito por isso." Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas, mas ele estava sorrindo. "Eu sabia", ele disse, apertando a mão de Leonardo. "Eu sempre soube que você existia. O pai invisível,
era você. E então, com a força surpreendente de uma criança de 6 anos, Miguel puxou Leonardo para um abraço. Leonardo o abraçou de volta, fechando os olhos, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Eu te amo, filho, ele sussurrou. Eu te amo tanto. Eu também te amo, pai. E naquele quarto de hospital, sob a luz suave da manhã, uma família que tinha sido separada pelo destino finalmente se reuniu. Não mais invisível, finalmente real. Os dias seguintes foram como viver num sonho do qual Leonardo temia acordar. Miguel teve alta do hospital depois de mais 2 dias de observação, e desta vez, quando Leonardo os levou para casa, não havia mais pretextos ou desculpas. Ele era o pai, oficialmente reconhecido. E Miguel não o largava nem por um segundo. No carro, o menino insistiu em sentar no banco de trás apenas para segurar a mão de Leonardo por cima do banco. Em casa ele queria mostrar tudo. Cada brinquedo, cada desenho escondido, cada canto do apartamento que agora significava algo diferente, porque Leonardo estava ali. Rafaela observava tudo com o coração dividido entre a alegria e o medo. Alegria por ver o filho finalmente completo, sorrindo de um jeito que ela não via há muito tempo. Medo porque, quanto mais Leonardo se entrelaçava nas vidas deles, maior seria a devastação se algo desse errado. E ela tinha tanto medo de que algo desse errado. Era noite de sexta-feira quando Leonardo apareceu sem avisar, trazendo pizza e sorvete. Achei que vocês merecessem uma noite de folga da cozinha, ele disse, erguendo as caixas como troféus. Miguel pulou de alegria, e até Rafaela não conseguiu esconder o sorriso. Eles comeram na sala, sentados no chão como se fosse um piquenique improvisado. Miguel tagarelava sem parar, contando sobre a escola, sobre como tinha contado para os amigos que o pai invisível tinha aparecido de verdade, e como todos acharam incrível. E o Pedro disse que o pai dele também é médico, mas que o seu é mais legal porque você salvou minha vida. Miguel disse, lambendo o sorvete de chocolate que escorria pelo cone. Leonardo riu, bagunçando os cabelos do menino. Eu não salvei sua vida, campeão. Apenas ajudei você a ficar bem. É a mesma coisa, Miguel insistiu com a lógica irrefutável de uma criança. Quando Miguel finalmente foi para a cama, exausto e feliz, Leonardo ficou. Rafaela estava lavando a louça e ele se aproximou, pegando um pano de prato. Deixa que eu seco. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, num ritmo doméstico e íntimo que parecia estranhamente natural. Leonardo, Rafaela começou sem olhar para ele. A gente precisa conversar sobre nós. Ele parou, o prato a meio caminho entre a pia e o armário. Nós, ele repetiu. Existe um nós, Rafaela. Ela finalmente olhou para ele, e havia tantas emoções naqueles olhos castanhos que Leonardo sentiu o peito apertar. Eu não sei, ela admitiu. Quero dizer, existe o Miguel. Existe você sendo pai dele. Mas quanto a nós, eu não sei se podemos simplesmente voltar ao que éramos antes. Leonardo colocou o prato de lado e se virou completamente para ela. Eu não quero voltar ao que éramos antes. Ela piscou surpresa. Não, não, ele confirmou dando um passo à frente. Nós éramos jovens, impulsivos, vivendo num lugar onde tudo parecia temporário. O que eu quero agora é construir algo novo, algo sólido, algo que não desapareça quando as coisas ficarem difíceis. Rafaela sentiu as lágrimas ameaçarem. Eu tenho tanto medo, Leonardo. De quê? De me entregar de novo e você perceber que ser pai é difícil demais. Que a gente é complicado demais. Que... Ele a interrompeu, segurando o rosto dela entre as mãos. Rafaela, me escuta. Eu não estou aqui porque é fácil. Eu não estou aqui porque descobri que tenho um filho e sinto alguma obrigação moral. Eu estou aqui porque, quando eu olho para você, quando eu olho para o Miguel, eu vejo a vida que eu sempre quis e nunca soube que estava procurando. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu nunca parei de te amar, ele confessou, a voz rouca. Nem por um segundo. Mesmo quando achei que você tinha me abandonado. Mesmo quando tentei seguir em frente. Você sempre esteve aqui. Ele tocou o próprio peito, ocupando um lugar que mais ninguém conseguiu preencher.
Leonardo, deixa eu te reconquistar. Ele pediu, os olhos brilhando de emoção. Não com palavras, não com promessas vazias, mas com presença, com ações. Deixa eu provar que eu mereço uma segunda chance, que a gente merece. Rafaela abriu os olhos e encontrou o olhar dele. Havia tantas coisas que ela queria dizer, tantos medos, tantas dúvidas, mas havia também esperança. Uma esperança frágil, mas persistente, de que talvez, só talvez, eles pudessem realmente ter uma segunda chance. Eu também nunca parei de te amar, ela sussurrou. Leonardo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Mesmo quando eu estava furiosa com você, mesmo quando achei que você tinha me abandonado, uma parte de mim sempre foi sua. Ele passou os polegares pelas lágrimas no rosto dela, num gesto tão delicado que mais lágrimas vieram. Então me dá essa chance, ele pediu novamente. Me dá a chance de ser o homem que você e Miguel merecem. Rafaela não respondeu com palavras. Em vez disso, ela se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles, e pressionou os lábios contra os dele. O beijo começou suave, hesitante, como se ambos tivessem medo de quebrar o momento. Mas então Leonardo a puxou mais perto, aprofundando o beijo. E Rafaela se derreteu contra ele, agarrando-se à camisa dele como se estivesse se afogando e ele fosse ar. Era como voltar para casa depois de uma longa jornada. Como encontrar algo precioso que você achava que tinha perdido para sempre. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, as testas encostadas, os corações batendo em sincronia. Eu estava morrendo de saudade disso, Leonardo admitiu, a voz rouca. Eu também, Rafaela sussurrou. Ele beijou a testa dela, depois o nariz, depois os lábios novamente, com mais suavidade desta vez. Eu vou fazer direito dessa vez, ele prometeu. Não vou desaparecer, não vou deixar mal-entendidos nos separarem. Vou estar aqui todos os dias, até você não ter mais nenhuma dúvida de que eu não vou a lugar nenhum. Rafaela assentiu, incapaz de falar, e o abraçou apertado. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, sentindo o calor um do outro, permitindo-se acreditar que talvez, desta vez, as coisas pudessem dar certo. Leonardo começou a dormir no sofá naquela noite. Rafaela protestou no começo, dizendo que ele podia ir para casa e voltar no dia seguinte, mas ele recusou. Eu quero estar aqui quando Miguel acordar, ele disse simplesmente. E assim foi. Quando o sol nasceu e Miguel saiu cambaleando do quarto, ainda com cara de sono, ele encontrou Leonardo na cozinha preparando panquecas. Pai, Miguel disse, esfregando os olhos. Leonardo sorriu e seu coração se encheu de uma ternura tão profunda que quase doía. Bom dia, campeão, com fome? Miguel assentiu e se sentou à mesa, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Você vai ficar hoje? Se sua mãe deixar, eu fico, Leonardo disse, servindo as panquecas. Rafaela apareceu na porta da cozinha, com os cabelos bagunçados e usando um roupão folgado. E a cena à sua frente, pai e filho na cozinha, Leonardo servindo o café da manhã, enquanto Miguel ria de alguma piada que ela não tinha ouvido, era tão perfeita que ela teve que se apoiar no batente da porta. Leonardo olhou para ela, e o sorriso que ele deu foi tão cheio de amor e promessa que Rafaela sentiu o peito apertar. Bom dia, ele disse. Bom dia, ela respondeu entrando na cozinha e aceitando a xícara de café que ele estendeu. Miguel olhou para os dois, depois sorriu de um jeito maroto. Vocês se beijaram ontem à noite? Eu ouvi. Rafaela quase cuspiu o café. Leonardo riu, corando levemente. Talvez, ele admitiu. Que bom, Miguel disse, voltando a atenção para as panquecas. Porque vocês ficam mais felizes quando estão juntos. Rafaela e Leonardo trocaram um olhar por cima da cabeça do menino. E naquele momento, cercados pela luz suave da manhã e pelo cheiro de café e panquecas, eles não eram mais dois corações partidos tentando se consertar. Eram uma família. Imperfeita, sim. Cheia de cicatrizes e histórias dolorosas, sim. Mas uma família, mesmo assim. E finalmente, depois de tantos anos de silêncio e separação, eles estavam aprendendo a ser exatamente isso, juntos.
As semanas que se seguiram foram como redescobrir o mundo. Leonardo não voltou para o apartamento dele. Oficialmente, ele ainda mantinha o endereço, mas na prática, ele estava sempre na casa de Rafaela e Miguel. Suas roupas começaram a aparecer no armário. Sua escova de dentes ao lado das delas no banheiro. Seus livros médicos empilhados na mesinha de centro. Era como se, pedaço por pedaço, ele estivesse se mudando para aquela vida que deveria ter sido dele desde o começo. Miguel floresceu de maneiras que Rafaela nunca imaginou possíveis. As crises convulsivas diminuíram. Leonardo tinha finalmente encontrado a combinação certa de medicamentos e terapias. O menino voltou a dormir a noite inteira sem pesadelos. Ria mais, brincava mais e, principalmente, tinha nos olhos uma segurança que só vem de saber que você é amado e protegido. Todas as manhãs, Leonardo acordava cedo para preparar o café da manhã. Levava Miguel para a escola quando podia, buscava à tarde, ajudava com a lição de casa. Nos fins de semana, os três faziam coisas simples. Iam ao parque, ao cinema, ou apenas ficavam em casa desenhando juntos. Era uma vida comum, ordinária até, e era a coisa mais preciosa que Leonardo já tinha tido. Numa tarde de sábado ensolarado, Leonardo cumpriu uma promessa antiga. Ele chegou em casa com uma pipa enorme, listrada de vermelho e amarelo, e Miguel gritou de alegria. Você lembra? Você lembra que eu queria soltar pipa?" "Claro que lembro", Leonardo disse, bagunçando os cabelos do menino. "Promessa é promessa. Bora." Rafaela os observou se preparando, colocando tênis, pegando água, e sentiu o coração apertar de um jeito bom. Leonardo olhou para ela. "Você vem com a gente? Vocês não querem um momento de pai e filho?" Leonardo estendeu a mão. "A gente quer um momento de família." Ela sorriu, pegando a mão dele, e os três saíram juntos. No parque, Miguel correu pelo campo aberto com a pipa nas mãos, gritando de alegria, enquanto Leonardo corria atrás, segurando a linha. Rafaela observava de longe, sentada na grama, com o sol aquecendo o rosto e o coração tão cheio que parecia transbordar. Quando a pipa finalmente subiu, dançando no céu azul, Miguel pulou de alegria. "Conseguimos, pai! Conseguimos!" Leonardo o ergueu nos braços, girando com ele, e os dois riram alto, livres, felizes. Rafaela tirou uma foto mental daquele momento, porque sabia que daqui a muitos anos, quando tudo já tivesse passado, seria essa imagem que ela guardaria no coração. À noite, depois que Miguel finalmente adormeceu, exausto e feliz, Leonardo encontrou Rafaela no quintal pequeno dos fundos do apartamento. Ela estava sentada nos degraus, olhando para o céu estrelado, enrolada num cobertor fino. "Com frio?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela. "Um pouco." Ele a puxou para perto, envolvendo-a com um braço. E Rafaela se aninhou contra o peito dele, ouvindo o batimento cardíaco firme e reconfortante. "Obrigada pelo dia de hoje," ela disse baixinho. "Pelo quê?" "Eu que agradeço." "Foi perfeito." "Foi," ela concordou. E então, depois de uma pausa, "Leonardo, você é feliz aqui? Com a gente?" Ele se afastou um pouco para poder olhar para ela. "Rafaela, eu nunca fui tão feliz na minha vida." "Por quê?" Ela desviou o olhar, mordendo o lábio. "Às vezes eu fico com medo de que você acorde um dia e perceba que abriu mão de muita coisa por nós. Sua liberdade, sua rotina, sua vida." Leonardo segurou o queixo dela, obrigando-a a olhar para ele. "Você acha que eu abri mão de alguma coisa? Rafaela, eu ganhei tudo. Ganhei um filho incrível, ganhei a mulher que eu amo. Ganhei uma família. Isso não é abrir mão. Isso é ganhar na loteria." Ela riu baixinho, limpando uma lágrima que escapou. "Você sempre sabe o que dizer." "Não sempre," ele admitiu. "Mas quando se trata de você é fácil. Porque tudo o que eu digo é verdade." Ele se inclinou, beijando-a devagar, saboreando cada segundo. Rafaela derreteu contra ele como sempre fazia, e quando se separaram, ambos estavam sorrindo. "Eu te amo," ela disse pela primeira vez desde que ele voltou. Leonardo sentiu o coração parar e recomeçar. "Repete isso." "Eu te amo, Leonardo." Ele a puxou para outro beijo.
esse mais profundo, mais urgente, cheio de tudo que sentiam e não conseguiam expressar com palavras. Eu te amo tanto, ele sussurrou contra os lábios dela. Tanto que às vezes dói. Rafaela riu, chorando ao mesmo tempo, e o abraçou apertado. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando sob o céu estrelado, e Leonardo percebeu que aquele era um daqueles momentos que ele guardaria para sempre. Não importava o que viesse depois. Não importavam os desafios, as dificuldades, as incertezas, porque naquele momento ele tinha tudo o que precisava. Mais tarde, já dentro de casa, Leonardo a segurou pela cintura por trás enquanto ela lavava as xícaras de chá na pia. Você sabe que eu vou casar com você um dia, né? Ele disse de repente, o queixo apoiado no ombro dela. Rafaela quase derrubou a xícara. O quê? Não agora, ele esclareceu rapidamente. Eu sei que a gente precisa de tempo, que as coisas ainda estão se ajustando, mas um dia eu vou te pedir em casamento e você vai dizer sim. Ela virou-se nos braços dele, o rosto corado. Você tem muita certeza disso? Tenho, ele disse, sorrindo. Porque eu já perdi você uma vez. Não vou cometer o erro de não deixar claro todos os dias que você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. Rafaela sentiu o coração derreter. Leonardo Almeida, você é impossível. E você me ama por isso. Eu amo, ela admitiu puxando-o para um beijo. Quando se separaram, Leonardo encostou a testa na dela. Fica comigo, ele sussurrou. Para sempre, ela repetiu, como uma promessa. E naquela cozinha pequena e bagunçada, com pratos na pia e brinquedos espalhados pela sala, eles selaram um futuro que tinha demorado anos para chegar, mas que finalmente estava se tornando real. Naquela noite, Leonardo foi conferir Miguel antes de dormir. O menino estava enrolado nos cobertores, abraçado no ursinho de pelúcia, dormindo profundamente. Leonardo se sentou na beirada da cama, apenas observando, sentindo uma ternura tão profunda que parecia preencher cada canto do peito. Obrigado, ele sussurrou para o filho adormecido. Obrigado por me aceitar, por me chamar de pai, por me dar a chance de fazer parte da sua vida. Ele beijou a testa do menino e estava prestes a sair quando ouviu a voz sonolenta. Pai? Leonardo voltou imediatamente. Sim, campeão. Miguel abriu os olhos ainda meio adormecido. Você vai estar aqui quando eu acordar? Vou, Leonardo prometeu. Sempre. Miguel sorriu satisfeito e virou de lado, voltando a dormir. Leonardo ficou parado por mais um momento, apenas olhando, sentindo uma gratidão tão grande que não cabia em palavras. Quando finalmente voltou para o quarto, Rafaela estava na cama, lendo um livro. Ela olhou para ele. Oh, tudo bem? Melhor que bem, ele disse, deitando-se ao lado dela e a puxando para perto. Perfeito. Rafaela desligou a luz e se aninhou contra o peito dele, ouvindo o batimento cardíaco que a acalmava como nada mais conseguia. Boa noite, amor, ela sussurrou. Boa noite, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. E envoltos pela escuridão suave e pelo silêncio tranquilo da noite, eles adormeceram juntos. Não como duas pessoas tentando consertar o passado, mas como duas pessoas construindo finalmente o futuro que sempre deveriam ter tido, juntos. A felicidade tem um jeito cruel de deixar a guarda baixa. Durante semanas, tudo tinha sido perfeito. Leonardo estava integrado completamente na vida de Miguel e Rafaela. Os três tinham criado uma rotina, uma dinâmica, uma cumplicidade que parecia inquebrantável. Miguel estava saudável, feliz, seguro. Rafaela finalmente tinha deixado os muros caírem e se permitido amar sem medo. E então, numa quinta-feira chuvosa de outubro, o passado bateu à porta. Literalmente. Rafaela estava sozinha em casa. Leonardo tinha ido buscar Miguel na escola e tinham parado para tomar sorvete no caminho. Ela aproveitava o silêncio para colocar a roupa para lavar quando a campainha tocou. Sem pensar muito, ela abriu a porta e congelou. Oi, Rafa. A voz era a mesma, os olhos também, mas o homem parado na sua porta não era o mesmo que tinha saído da vida dela 4 anos atrás. Bruno,
Ela sussurrou, sentindo o chão desaparecer sob os pés. Bruno sorriu, mas havia algo amargo naquele sorriso. Posso entrar? Ou você vai me deixar na chuva? Rafaela hesitou. Cada instinto gritava para fechar a porta, mas a educação venceu. Ela se afastou, deixando-o entrar. Bruno entrou devagar, olhando ao redor do apartamento como se estivesse procurando algo específico. Seus olhos pararam nos desenhos de Miguel na geladeira, nas fotos na estante, na jaqueta de Leonardo pendurada no cabide. Então é verdade. Ele disse com a voz tensa. Você voltou com ele. Rafaela cruzou os braços, tentando parecer mais firme do que se sentia. O que você está fazendo aqui, Bruno? Ele se virou para encará-la e havia dor nos olhos dele, dor e raiva misturadas. Eu soube que o pai biológico do Miguel apareceu, que vocês estão juntos agora, construindo a família feliz. E daí? Rafaela perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Isso não é da sua conta. Não é da minha conta. Bruno deu um passo à frente e Rafaela instintivamente recuou. Eu passei 2 anos da minha vida cuidando daquele menino, Rafaela. 2 anos. Eu estava lá quando você estava sozinha e desesperada. Eu embalei ele quando chorava. Dei mamadeira, troquei fraldas. E eu te agradeci por isso, Rafaela disse, tentando manter a voz calma. Mas você sabe muito bem por que a gente terminou. Você sabe que não dava mais. Porque você nunca me amou de verdade. Ele disparou a mágoa evidente. Eu sempre fui só um substituto, um tapa-buraco até o pai verdadeiro aparecer. Rafaela sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Isso não é verdade e você sabe disso. Eu tentei, Bruno. Tentei de verdade te amar do jeito que você merecia, mas você ainda estava apaixonada por ele. Bruno completou com um sorriso amargo. Pelo homem que te abandonou grávida. Ele não me abandonou. Rafaela defendeu, a voz subindo. Foi um mal-entendido, um acidente terrível. E eu não preciso me explicar para você. Bruno passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Sabe o que é engraçado? Eu soube que ele voltou através de um advogado. Um advogado, Rafaela, que me mandou uma carta dizendo que Leonardo Almeida estava iniciando o processo de reconhecimento de paternidade e que, caso eu tivesse alguma objeção, deveria me manifestar. Rafaela empalideceu. Bruno, vocês nem tiveram a decência de me avisar pessoalmente. Eu que estive lá quando Miguel era apenas um bebê, que ajudei você quando estava sozinha. Que você me deixou, Rafaela explodiu. Você terminou comigo, Bruno. Você disse que não aguentava mais ser o segundo lugar, que merecia alguém que te amasse de verdade. E você estava certo, eu concordei porque você estava certo. E agora o quê? Bruno perguntou, a voz quebrando. Eu simplesmente desapareço? Finjo que aqueles 2 anos nunca existiram? Que Miguel nunca significou nada para mim? Rafaela respirou fundo, tentando controlar as emoções. Bruno, eu sei que você se importava com o Miguel, e eu sempre vou ser grata por tudo que você fez por nós. Mas você não é o pai dele. Leonardo é. Pai é quem cria, Bruno rebateu. Não quem aparece 6 anos depois. Ele não tinha como saber, Rafaela gritou, as lágrimas finalmente caindo. Ele não sabia que Miguel existia. E agora que sabe, está fazendo tudo certo. Está sendo o pai que Miguel sempre quis. Bruno ficou em silêncio por um momento, respirando pesadamente. Eu vim aqui para te avisar, ele disse finalmente, a voz mais fria agora. Meu advogado disse que, considerando que eu ajudei a criar Miguel nos primeiros anos, posso ter direito de visita. Direito de convivência. Rafaela sentiu o sangue gelar. O quê? Tecnicamente fui uma figura paterna presente na vida dele. Há precedentes legais. Você não vai fazer isso, Rafaela disse, a voz tremendo. Bruno, por favor, não faça isso com o Miguel. Ele está bem agora. Ele está feliz. Tem o pai dele. Finalmente. Não destrói isso. Bruno olhou para ela, e por um momento, Rafaela viu o homem que ela conheceu. O homem gentil que tinha tentado ajudá-la quando estava perdida. Mas então, a máscara voltou. Eu só quero o que é justo, ele disse. Vou entrar com um pedido. Meu advogado vai entrar em contato. Bruno, eu estou te implorando. Mas ele já estava indo em direção à porta.
Parou no batente sem se virar. Você sabe onde me encontrar se mudar de ideia e quiser resolver isso sem advogados. E então ele saiu, deixando Rafaela sozinha, tremendo, com o mundo desmoronando ao redor. Leonardo e Miguel chegaram 15 minutos depois, rindo e encharcados da chuva. Mãe! Miguel gritou animadamente. A gente teve que correr da chuva e o pai quase escorregou numa poça. Mas Leonardo parou assim que viu o rosto de Rafaela. Miguel, vai trocar de roupa, campeão, ele disse rapidamente. Sua mãe e eu precisamos conversar. Miguel olhou entre os dois, sentindo a tensão, mas obedeceu. Assim que o menino saiu, Leonardo segurou os ombros de Rafaela. O que aconteceu? Ela desabou. Contou tudo. Sobre Bruno, sobre o que ele disse, sobre a ameaça de processo. Leonardo sentiu a raiva subir como lava dentro dele, mas forçou-se a manter a calma. Rafaela precisava dele inteiro agora, não em pedaços. Ele não tem base legal forte, Leonardo disse, puxando-a para um abraço. Você terminou com ele há anos. Ele nunca adotou Miguel oficialmente. Ele não tem direitos legais sobre nosso filho. Mas e se tiver? Rafaela soluçou contra o peito dele. E se ele conseguir levar isso adiante? E se Miguel tiver que passar por uma batalha judicial horrível? Leonardo segurou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. Isso não vai acontecer. Eu não vou permitir. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vou lutar, ele disse, a voz firme e cheia de determinação. Vou lutar por você, por Miguel, por nós. Não importa o que esse cara tente fazer, ele não vai tocar no nosso filho. Eu prometo. Rafaela se agarrou a ele, sentindo o medo apertar o peito. Eu não aguento perder vocês, ela sussurrou. Não depois de finalmente ter conseguido tudo. Leonardo a beijou, devagar, tentando passar toda a segurança que sentia. Você não vai nos perder. Nunca. A gente é uma família agora, Rafaela. E famílias lutam juntas. Ela assentiu, querendo acreditar, precisando acreditar. Porque a alternativa, perder tudo de novo, era simplesmente insuportável. Os dias que se seguiram foram tensos. Bruno cumpriu a ameaça. Seu advogado entrou em contato, enviando uma notificação formal alegando que ele tinha direito de convivência com Miguel baseado no período em que esteve presente na vida da criança como figura paterna. Leonardo, no entanto, não estava disposto a deixar isso abalar a família que tinham construído. Ele contratou o melhor advogado de família que conhecia, reuniu toda a documentação necessária e iniciou o processo oficial de reconhecimento de paternidade. Exames de DNA foram feitos. Não que houvesse dúvida, mas para fins legais era necessário. O resultado obviamente confirmou. Leonardo era o pai biológico de Miguel, com 99,9% de certeza. Com isso em mãos, e com o fato de que Bruno nunca tinha adotado Miguel legalmente, nunca tinha contribuído financeiramente após o término do relacionamento e não tinha mantido contato com a criança nos últimos 4 anos, o caso dele desmoronou antes mesmo de chegar a uma audiência. O advogado de Bruno tentou negociar, mas Leonardo foi inflexível. Ele pode vir conversar comigo pessoalmente se quiser, Leonardo disse ao advogado dele, mas não vou permitir que use meu filho como barganha emocional. Bruno apareceu numa tarde de sábado. Leonardo estava sozinho em casa. Rafaela tinha levado Miguel para a casa da mãe dela. Quando a campainha tocou e ele viu quem era pela câmera, pensou em não atender. Mas então mudou de ideia. Era hora de encerrar aquilo de uma vez por todas. Ele abriu a porta. Os 2 homens se encararam em silêncio. Bruno era mais baixo, mais magro, com olhos cansados e um jeito derrotado que imediatamente desarmou parte da raiva de Leonardo. Posso entrar? Bruno perguntou. Leonardo se afastou, deixando-o passar. Eles ficaram parados na sala, a tensão palpável no ar. Eu vim pedir desculpas, Bruno disse finalmente. Leonardo cruzou os braços, esperando. Sebastian, eu não deveria ter ameaçado com processo. Foi covardia, foi raiva, foi... Ele passou a mão pelo rosto. Foi medo de ser esquecido, de que aqueles 2 anos que passei com Miguel não significassem nada. Leonardo respirou fundo, tentando controlar as emoções. Eles significaram, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade.
Rafaela me contou como você ajudou, como estava lá quando ela estava sozinha. E eu sou grato por isso, de verdade. Bruno olhou para ele, surpreso. Você é? Sou, Leonardo confirmou. Porque você cuidou do meu filho quando eu não pude. Porque você apoiou a mulher que eu amo quando ela mais precisava. E isso tem valor. Bruno sentou-se no sofá, como se as pernas não aguentassem mais. Eu amei aquele menino, ele confessou, a voz quebrando. Eu realmente amei. E quando terminei com Rafaela, não foi porque não me importava. Foi justamente porque me importava demais e sabia que nunca seria suficiente. Que ela nunca me amaria do jeito que me amaria a você. Leonardo se sentou também, mantendo distância, mas ouvindo. E quando eu soube que você tinha voltado, foi como se tudo o que eu tinha feito tivesse sido apagado. Como se eu nunca tivesse existido. Você existiu, Leonardo disse firmemente. E Miguel vai saber disso. Quando ele for mais velho, quando puder entender, eu vou contar para ele sobre você. Sobre como você ajudou a mãe dele. Sobre como foi importante naquele momento. Bruno ergueu os olhos, surpreso. Você faria isso? Eu faria, Leonardo garantiu. Porque é a verdade, e porque meu filho merece conhecer toda a história. Os dois ficaram em silêncio por um longo momento. Eu não vou seguir com o processo, Bruno disse finalmente. Você está certo. Eu não tenho direito legal. E mais importante, não é justo com o Miguel. Ele está feliz. Tem o pai dele. Não precisa ser arrastado para uma guerra só porque eu estou ressentido. Leonardo assentiu, sentindo o alívio lavar sobre ele. Obrigado. Bruno se levantou, estendendo a mão. Cuida bem deles, dos dois. Leonardo apertou a mão dele. Vou cuidar. Prometo. E então Bruno saiu, fechando não apenas a porta, mas um capítulo que precisava ser encerrado. Naquela noite, Leonardo contou tudo para Rafaela. Ela chorou de alívio, se agarrando a ele como se ainda não conseguisse acreditar que tudo tinha terminado bem. Acabou, ele disse, beijando a testa dela. Acabou de verdade. Eu estava com tanto medo, ela confessou. Eu sei, mas agora a gente pode seguir em frente. Sem sombras, sem fantasmas do passado. Só nós três. Rafaela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas e amor. Leonardo Almeida, você é o homem mais incrível que eu conheço. Ele sorriu, puxando-a para mais perto. E você é a mulher mais forte. A gente faz um bom time. Faz, ela concordou, beijando-o. 3 meses depois, numa tarde ensolarada de janeiro, Leonardo levou Rafaela e Miguel para o mesmo parque onde tinham soltado pipa. Mas desta vez havia algo diferente. Ele estava nervoso. Rafaela percebeu, mas não disse nada. Apenas observou enquanto ele estendia uma toalha na grama e organizava um piquenique. Miguel correu para brincar perto, mas ainda dentro do campo de visão. Leonardo pegou a mão de Rafaela, entrelaçando os dedos. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Ela sorriu. Estou ouvindo. Ele respirou fundo. Naquele dia, há meses atrás, eu disse que um dia ia te pedir em casamento. Você lembra? O coração de Rafaela começou a acelerar. Lembro. Bem, ele soltou a mão dela e se levantou. Então se ajoelhou na grama. Rafaela cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Leonardo tirou uma pequena caixa do bolso. Rafaela, você é a mulher mais forte, corajosa e incrível que eu já conheci. Você criou nosso filho sozinha. Você enfrentou tempestades. Você me deu uma segunda chance quando eu nem merecia. E todos os dias eu agradeço por ter te encontrado de novo. As lágrimas já escorriam pelo rosto dela. Eu quero passar o resto da minha vida provando que sou digno de você. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero ver Miguel crescer. Quero construir uma família de verdade, completa, visível. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Casa comigo? Rafaela não conseguia falar. Apenas assentiu freneticamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. É um sim? Leonardo perguntou, sorrindo. Sim, ela finalmente conseguiu dizer. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo apaixonado. Miguel,
que tinha percebido o movimento, veio correndo. Vocês vão casar? De verdade? De verdade. Leonardo confirmou, puxando o menino para o abraço. Então a gente vai ser uma família de verdade? Miguel perguntou, os olhos brilhando. Já somos, campeão, Leonardo disse, beijando a testa do filho. Já somos. 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima, cercados apenas pela família mais próxima e amigos queridos, Leonardo e Rafaela se casaram. Miguel foi o pajem, orgulhoso no pequeno terno, carregando as alianças como se fossem o tesouro mais precioso do mundo. Quando Leonardo disse sim, olhando nos olhos de Rafaela, ele não estava apenas se casando com ela. Estava selando uma promessa. Uma promessa de presença, de amor, de família. E quando Rafaela disse sim, com a voz embargada de emoção, ela não estava apenas aceitando um anel. Estava escolhendo acreditar, escolhendo confiar, escolhendo amar sem medo. Na festa, enquanto dançavam a valsa, Leonardo sussurrou no ouvido dela. Obrigado. Pelo quê? Ela perguntou confusa. Por não desistir de nós. Por me dar essa chance. Por acreditar que o amor vale a pena, mesmo depois de tudo. Rafaela sorriu, os olhos marejados. Obrigado você. Por voltar, por ficar. Por ser o pai que Miguel sempre sonhou e o homem que eu sempre amei. Eles se beijaram, ali no meio da pista, enquanto os convidados aplaudiam. E do outro lado do salão, Miguel observava os pais com um sorriso largo no rosto. Não havia mais pai invisível. Não havia mais silêncios dolorosos ou ausências inexplicáveis. Havia apenas uma família, real, visível, completa. E quando a música terminou e os 3 se abraçaram, pai, mãe e filho, sob a luz suave das lâmpadas decorativas, eles sabiam que tinham finalmente encontrado o que sempre procuraram. Um lar, não feito de paredes ou telhados, mas de amor, presença e promessas cumpridas. Anos depois, Miguel cresceu, tornou-se médico como o pai, mas manteve a paixão por desenhar. Nas horas vagas, criava ilustrações médicas que combinavam arte e ciência de um jeito único. E quando teve seu primeiro filho, ele o segurou nos braços e olhou para Leonardo, agora avô, com lágrimas nos olhos. Obrigado, pai, por ter ficado, por ter sido presente, por me ensinar o que significa ser pai de verdade. Leonardo abraçou o filho e o neto, o coração transbordando, porque no final era isso que importava. Não as tempestades que enfrentaram, não os anos perdidos, mas os anos vividos, as promessas cumpridas, o amor que permaneceu, e uma família que, finalmente, era completamente visível. E assim, o que começou com um menino que falava de um pai invisível, terminou com uma família que aprendeu que o amor verdadeiro nunca desaparece. Apenas espera o momento certo para se revelar. Leonardo descobriu que ser pai não é apenas estar presente no começo, mas ter a coragem de aparecer, de ficar, de lutar. Rafaela aprendeu que perdoar não é esquecer a dor, mas escolher o amor apesar dela. E Miguel? Ele simplesmente ganhou o que sempre soube que existia. Um pai que não era mais invisível, mas real, palpável, presente. Porque no fim, talvez todos nós sejamos um pouco como Miguel, procurando por aquilo que o coração já sabe que existe, esperando apenas que se torne visível. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. Ele nos inspira a continuar compartilhando histórias que emocionam e transformam. Inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite seguir trazendo histórias que falam direto à alma. Até a próxima história.